Seja bem-vindo a Metafisicamente. Baphomet, ou conhecido como Bode de Mendes, é uma figura simbólica, mas que traz em seu contexto a entidade macro que simboliza a queda. Iniciados em ocultismo tentam negar a relação de tal figura com o pecado e com a figura de Lúcifer, o anjo caído que recebe tal título, que não se trata de um nome, mas de uma qualidade que lhe era própria antes de sua queda. Eliphas Levi apresenta que o nome Baphomet é a sigla cabalística de Ten-Ob-Ab, um acróstico inverso de Baphomet, que teria o significado das palavras em latim Temple Omnium, Omnium Pacis Abbas, o pai do templo da paz de todos os homens. Outra relação que o próprio Eliphas Levi dá é sobre a cidade egípcia que os gregos conheciam como Mendes, local onde divindades associadas aos cultos de fertilidades pagãos eram veneradas e celebradas. Hugh Schonfield, ao aplicar o código Atbash, que é um sistema de criptografia muito antigo, à palavra Baphomet, no hebraico, obteve Sophia, que significa sabedoria em grego. Segundo sua interpretação, ao venerar Baphomet, os templários jurariam na verdade um culto ao princípio da sabedoria. Esta sabedoria não está relacionada ao Espírito Santo que os cristãos entendem, mas à serpente edênica, que era o ser mais sábio entre os seres viventes. Sabemos que esta serpente é Satanás. Deuses corníferos sempre foram adorados pelos pagãos. Sabemos que Baal era uma das principais entidades corníferas, adorada até mesmo pelos israelitas rebeldes que sacrificavam suas crianças a tais entidades. Também chamado de Moloque. Este possuía uma estrela, a estrela de Renfã, o hexagrama, que representa o número do homem, 666, e também a famosa citação, tanto acima como abaixo, o princípio masculino e feminino que se entrelaçam. Existe também o pentagrama, que é outro símbolo geométrico, que forma uma estrela que está ligado aos 5 sentidos básicos humanos. Sobre deuses corníferos, sabemos que Caim e sua semente recebeu uma maldição. Entre esses sinais, a possuir chifres e sua descendência sempre praticou rituais relacionados à sexualidade, ingestão de sangue, entre outras práticas. Esse é o porquê a divindade celta chamada Cernunnos, ou Cornunnos, é venerada, assim como Pan na mitologia grega. Baphomet é uma entidade andrógena que está ligado à sexualidade. Possui peitos de mulher, um pênis ereto, com 2 serpentes enroladas que estão relacionadas ao DNA humano, o corpo em posição de meditação em forma de flor de lótus, que representa a sexualidade. O braço direito apontando para cima, apontando a lua branca, e o braço esquerdo para baixo, a lua negra, representando a dualidade e o princípio masculino e feminino. A face de bode para mostrar a natureza animal, que é entregue aos instintos baixos da matéria. A mão apontando para cima e outra para baixo também significa assim na terra como nos céus, tanto acima como abaixo. É encontrado em algumas figuras de Baphomet as palavras em latim solve e coagula, do qual traduzidos seriam dissolver e coagular, o que aponta para a alquimia, em transmutar os metais e a criação do elixir da imortalidade. Em outras palavras, é no sentido literal e metafísico, em alcançar a eternidade pelo DNA
baseado tanto na genética, como nos elementos como o ouro supremo e as pedras afogueadas, que são a base do DNA angélico dos seres superiores. As asas mostram claramente que tratamos de uma entidade angélica, caída, que domina os ares, assim como as pernas de cabra representam a terra, e as escamas de peixe na cintura os mares. O arco, perto do falo, significa a atmosfera, ou em outras palavras, o firmamento. A história de Baphomet é muito mais antiga, tendo sua relação com a maçonaria e o ocultismo em destaque, e, portanto, relacionada ao luciferianismo e satanismo. Tais símbolos são inegáveis. Aqueles que têm dúvida sobre sociedades secretas, como a maçonaria. A quem realmente a maçonaria serve? Veja o que Albert Pike, fundador do rito escocês da maçonaria, pensa sobre Lúcifer. Maçons do Brasil seguem o rito escocês e fazem grandes elogios a Albert Pike, mas veja o que Albert Pike pensa sobre Lúcifer. Esta é uma fonte oficial. Albert Pike, maçom de grau 33, grande comandante da jurisdição sulista. Foi, portanto, muito influenciado por Levi em suas opiniões a respeito de Lúcifer. No livro Morals and Dogma, página 567, Ensinos para o 28º grau, em que identifica Lúcifer como portador de luz da maçonaria, a luz a qual os maçons fazem o juramento de trabalhar para alcançar. Ouça Levi falar sobre Lúcifer. O que é mais absurdo e ímpio do que atribuir o nome de Lúcifer ao diabo? Isto é, ao mal personificado? O Lúcifer intelectual é o espírito da inteligência e do amor. É o Paráclito, o defensor. É o Espírito Santo, onde o Lúcifer físico é o grande anjo do magnetismo pessoal. Extraído do livro Eliphas Levi, The Mysteries of Magic, a Digest of the Writings of Eliphas Levi, que seria traduzido por Os Mistérios da Magia, um resumo dos escritos de Eliphas Levi. Eliphas Levi, ou Eliphas Lévi em francês, foi um escritor ocultista e mago cerimonialista francês. Foi considerado o maior ocultista do século XIX. A seguir os relatos de Serge Abad Gallardo e Alberto Bárcena, ambos ex-maçons, dos quais escreveram literatura de sua saída da maçonaria e da relação da maçonaria com o luciferianismo. Durante o lançamento do livro Por que Deixei de Ser Maçom, Serge Abad Gallardo conta que foi membro da maçonaria durante mais de 25 anos, chegou a ser mestre de 14º grau. Na entrevista ao grupo ACI, a Agência Católica de Informações, ele explica também a relação que existe entre o demônio e a organização. Fiz parte da maçonaria e pensei que tinha que escrever primeiro para me entender mais e depois contar às pessoas. Cada pessoa tem a liberdade para fazer o que ela quiser, mas na maçonaria não se fala francamente, relata o autor do livro Por que Deixei de Ser Maçom, editado apenas em espanhol.
Através do meu livro, quero demonstrar que o catolicismo e a maçonaria não podem ser praticados juntos, explica o ex-maçom. Serge é arquiteto e entrou na loja maçônica através de um amigo, tentando encontrar nela as respostas às perguntas mais profundas do homem. Eu não pensava em deixar a maçonaria, disse ele. Tive alguns problemas sérios na minha vida e me perguntava qual a resposta que a maçonaria poderia me dar a esses problemas. Porém, não encontrei nenhuma resposta. Entretanto, no caminho com Cristo, sim, as encontrei, afirmou. Abad Galardo contou que o caminho para deixar a maçonaria foi difícil. Durante um ano ou um ano e meio, estava convencido que tinha encontrado a fé e não sabia se deveria permanecer na maçonaria. Esse podia ser um lugar onde falaria aos maçons do Evangelho. Mas, conversando com um sacerdote, ele me explicou que não adianta tentar falar-lhes da palavra de Deus, porque eles não estavam dispostos a escutar. Além das críticas, a igreja descobriu que no ritual do início do ano maçônico se dava glória a Lúcifer. Eles não dizem que se trata do diabo, mas usam a etimologia da palavra e dizem que é o portador da luz, explica o espanhol ao grupo ACI. Algo parecido também ocorreu quando viu que, entre os altos graus da maçonaria, elogiam a serpente do livro do Gênesis, a mesma que tentou Adão e Eva a cometerem o pecado original. Serge menciona ainda que os maçons dizem que a serpente trouxe a luz e o conhecimento que Deus não queria conceder ao homem. Isso é uma perversão muito grave, declara. Conforme afirma Serge, entre a maçonaria e o demônio há uma relação, mas não é tão direta. A maioria dos maçons não percebem a influência do demônio nos rituais maçônicos. Eles pensam, com as melhores das intenções, que estão trabalhando pela felicidade da humanidade ou pelo progresso da humanidade. Isto é, não existe um culto abertamente ao diabo, mas elogiam com palavras e devemos perceber o quanto é perigoso estar dentro de uma sociedade assim. O ex-maçom relata, abre aspas, embora poucos maçons saibam claramente da relação que a maçonaria tem com o demônio, cumprem estes ritos sabendo perfeitamente o que estão fazendo. Mas, segundo minha experiência, a maioria deles não percebe. Fecha aspas. Não devemos esquecer que o demônio é o pai da mentira, completa. Que o ritual maçônico influi na mente, no subconsciente e na alma das pessoas. O maçom olha para os símbolos e os rituais maçônicos como se fossem verdades profundas e esotéricas. Apesar de que na maçonaria não existem ritos diretamente satânicos, estas cerimônias constituem uma porta de entrada para o demônio, afirma. Uma das palavras secretas e sagradas dos mestres maçons, conforme explica Serge, é Tubal-Caim, traduzida como descendente direto de Caim. Já sabemos o que ele, Caim, fez. Ele foi inspirado pelo demônio a matar o seu irmão por ciúmes e ele é um modelo para os mestres maçons, afirma Serge. Nessa relação entre a maçonaria e o satanismo, Serge indica ao grupo ACI. Abre aspas, a maioria dos maçons estão iludidos por palavras altruístas e mentirosas e por isso não percebem a relação entre ambos, fecha aspas. De fato, explica que numa das tábuas maçônicas, isto é, um trabalho escrito e apresentado por um maçom, é explicado que quem fundou o satanismo moderno foi o americano Anton Czantor LaVey, um irmão ou maçom, que fundou em 1966 a Igreja de Satanás, que atualmente é a principal organização satânica e de modelo para as demais, diz Serge. Serge continua dizendo então que existem maçons que vão ainda mais longe nesta blasfêmia, pois excluem a divindade de Cristo
e dizem que ele foi o primeiro maçom, um homem iniciado. Explicam que José e Jesus foram carpinteiros e que a palavra carpinteiro é a etimologia da palavra arquiteto e todos os maçons, especialmente nos altos graus, são grandes arquitetos, afirmou Serge. Fazendo menção a esse tema, Serge diz que na maçonaria acreditam no grande arquiteto do universo, querem que acreditemos que este é o mesmo Deus do catolicismo, mas não é verdade. Às vezes conseguem enganar os católicos e os cristãos dizendo que ser maçom e ser católico é compatível por esta referência a Cristo. Fecha aspas. Há anos, Serge largou totalmente a maçonaria, mas afirma que o controle que esta organização tem sobre a sociedade francesa é crescente. Entre os rituais deste grupo, apontou o especialista, há consagrações ao demônio, assim como a explícita renúncia do cristianismo pisando em uma cruz. Alberto de la Bárcena contou ao grupo ACI Digital que em seu livro não há rumores e lendas urbanas, porque contém documentos pontifícios, encíclicas e pronunciamento dos papas. Todas as frases estão documentadas, assegura, e precisa que este é um tema do qual não se fala e muitas vezes os próprios cristãos estão confusos. Dentro dos rituais da maçonaria, registrada como uma associação na Espanha desde 1988, se inclui o culto ao demônio. Abre aspas. O rito de iniciação mais comum no mundo e também na Espanha é o rito escocês, antigo e aceito, onde no grau 29 o maçom entra na loja com os olhos fechados. É conduzido ao centro da mesma e quando abre seus olhos está diante de uma imagem de Baphomet, uma representação luciferiana. Ali tem que pisar o crucifixo primeiro com o pé esquerdo e depois com o pé direito e pedir que a luz de Baphomet ilumine, fecha aspas, explicou o autor do livro Iglesia e Maçoneria, ou Igreja e Maçonaria, ao site ACI Digital. O especialista adverte que, por mais que queiram ocultar, esse rito é uma consagração ao demônio. Eu resistia a acreditar, mas investigando vi que isso é verdade, disse ele. Um dos ex-maçons que se atreveu a falar mais claramente foi o francês Serge Abad Galardo. Perguntei para Abad Galardo, disse Alberto, quando ele começou a ser consciente de ter servido a Lúcifer, e ele respondeu que desde o princípio. Embora apresentassem este rito para ele como algo simbólico e que acontecia uma vez por ano, isso acontecia desde o primeiro momento em sua loja, assinalou ele. No rito de iniciação no grau Cavaleiro Maçom VI da Ordem Illuminati, organização de origem maçônica, outro rito pretende substituir Deus pelo demônio. Nesse ritual, o iniciado, com os braços abertos ao céu em forma de V, exclama: para a glória do grande arquiteto do universo, Baphomet, dos superiores desconhecidos e da Ordem Illuminati. Em seguida, de acordo com o livro, o candidato deve abaixar as mãos, pegar a cruz, jogá-la no chão diante do altar e cruzar os braços, o direito em cima do esquerdo em forma de X, com o malhete, o martelo em forma de T, em sua mão direita. E depois exclamar: que esta cruz, como um símbolo da morte e da destruição, desapareça do mundo. Que a luz de Baphomet a substitua. Glória a ti, Deus verdadeiro, Baphomet, o Deus da luz e da iniciação. De iniciación en el grado 29 en el rito escocés antiguo y aceptado consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo
hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental. Es una de las representaciones más clásicas del demonio. Tiene torso humano con ambos sexos, cabeza de macho cabrío con grandes cuernos, alas de murciélago. No engaña a nadie con su aspecto. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino, aunque eso es un distingo en el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, es decir, es una deidad o una criatura positiva, y esto lo sostienen a partir de ciertos grados claramente. Bueno, pues en ese grado el iniciado va con una venda en los ojos que se le quita al llegar delante de Baphomet, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet, que es con los brazos en forma de X. La cruz cristiana se tira al suelo y el candidato la tiene que pisar, primero con el pie izquierdo, después con el derecho, y luego ya pide que brille la luz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, la luz de la gnosis, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo. Esa opción, que consiste en pisar la cruz o dejarla de distintas formas, para elegir finalmente la luz de Baphomet. En una de las órdenes Illuminati masónicas, lo que se dice también en la iniciación de uno de los grados es: esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, la cristiana, salga del mundo, brille la luz de Baphomet. O sea que hay una clara elección en el candidato entre Cristo o Lucifer. Le llamen como quieran o lo quieran presentar como se quiera, sabemos quién es Lucifer, por más que le quieran revestir de toda esa vestidura de luz, sabiduría, amistad con el hombre, es quien le guía en el proceso iniciático. Un amigo sacerdote, cuando se lo conté, me dijo: esto es una clara consagración al demonio en el que se inicia en ese grado. Y por eso algunas obediencias, bueno, algunas logias, concretamente la Gran Logia Rockefeller de Nueva York, solo admite masones que hayan pasado ya de este ritual, del grado 30 en adelante, que ya han pasado por esto, por esta consagración. Insisto que es uno de los dos ritos mayoritarios, el rito escocés antiguo y aceptado, uno de los dos mayoritarios a nivel mundial. Todo lo que tiene de diabólico la masonería en sus rituales. Diabólico, sí, vamos a hablar con claridad, porque el luciferino es como entrar en la trampa de un ser benévolo que hubiéramos desconocido en su verdadera dimensión. Es diabólico, Lucifer, claro que es diabólico. Y por eso, cuando conocí, hablábamos hace unos minutos de Abad Gallardo, directamente le hice la pregunta: ¿en qué grado supiste que servíais a Lucifer? Lo pensó unos segundos y me contestó: en el primero. Él pertenecía a derecho humano, una obediencia masónica mixta, es decir, de hombres y mujeres, que es de las obediencias donde algunos dirigentes han reconocido más fácilmente esa adoración luciferina. Y él me contó una anécdota que le había ocurrido en el grado primero a él, que estuvo 20 años más o menos ahí dentro, y es que preguntó al maestro de la logia por qué se veneraba a Lucifer. Y la respuesta fue que no se preocupara, porque se hacía solo una vez al año y era algo simbólico.
a revelação.